Olá, Mário. Olá, telespectadores do programa Bate-Papo. Você se sente irritado, nervoso, com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer? Você tem problemas de concentração, sente um medo constante, não sabe exatamente do que, não consegue controlar os seus pensamentos, tem alguma preocupação exagerada ou até dificuldade para dormir? No quadro de hoje nós vamos falar sobre ansiedade, esse mal que afeta muitas pessoas na atualidade. Você sabia que no Brasil o número de pessoas com ansiedade aumenta a cada ano? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população sofre de transtorno de ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida. Todos nós temos e em certo nível é muito saudável. Ela que nos ajuda, por exemplo, a ser pontual nos nossos compromissos, a resolver uma questão que nos preocupa ou até fugir de alguma situação arriscada. O problema é quando ela se torna excessiva, quando a pessoa começa a se preocupar demais, e aí começa a ver tudo como perigoso, difícil, se preocupa em excesso, mesmo aquelas coisas que muitas vezes não representam riscos reais. Mas como é que você sabe se a sua ansiedade ultrapassou os limites e você precisa ter mais atenção com a sua saúde emocional? Pois bem, quando esses estados acontecem, eles persistem por muito tempo. E aí o que acontece? Eles deixam de ser adaptativos e se tornam sintomas do transtorno de ansiedade. E esse transtorno traz também sintomas físicos, como muitas vezes é que sente aquele aperto no peito, o aumento dos seus batimentos cardíacos, às vezes falta de ar, começa a transpirar, as mãos ficam trêmulas, tem uma sensação de fraqueza, cansaço, os pés ficam frios, você tem tensão muscular, às vezes vem seguido de náusea. Existem diversos tipos de distúrbio de ansiedade. Eu vou citar aqui os 5 mais comuns. Primeiro, o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno acontece quando você fica presente por longos períodos, preocupando-se exageradamente com alguma coisa. E isso passa a intervir nas suas atividades do dia a dia. O principal sintoma deste quadro é preocupação excessiva. O outro distúrbio é a síndrome do pânico. Nesse caso, a pessoa tem crises inesperadas, tem um medo intenso de que algo ruim aconteça. E mesmo que não haja um motivo ou um sinal, um perigo iminente, esse medo é agudo e ele é recorrente. As crises elas são seguidas de preocupação, uma preocupação persistente, com a possibilidade de ter novos ataques. E isso acaba dificultando a rotina do dia a dia, né? Seja por medo de perder o controle, muitas pessoas pensam que vão enlouquecer ou até ter um ataque de pânico do coração e morrer. O terceiro é a ansiedade social. Esse é um distúrbio que é caracterizado por um extremo desconforto, pavor, com relação às situações sociais, como ambientes novos, desconhecidos, ambientes onde tem cheio de pessoas estranhas que ela não conhece. Encontros sociais, por exemplo, falar em público, por exemplo. Quem sofre dessa fobia fica apavorada com a ideia de repente, ir a uma festa ou qualquer outro evento social. Ela tem realmente medo, e esse medo muitas vezes chega ao ponto de fazer com que ela evite qualquer tipo de contato social. E existem também outras fobias específicas, né, que tem o medo, esse medo irracional é muitas vezes direcionado a um objeto, a um animal, a uma atividade, e normalmente isso não representa um perigo comum, mas mesmo assim ele provoca uma ansiedade extrema na pessoa, como por exemplo a claustrofobia, que é aquele medo de lugares fechados. A agorafobia, que é o medo de você estar sozinho num lugar amplo, onde tenha público. Acrofobia, que é o medo de altura. Aracnofobia, medo de aranha e tantos outros específicos. Outro transtorno é o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aqui a pessoa tem crises recorrentes de pensamentos obsessivos, pensando sempre a mesma coisa, a mesma coisa. E, em alguns casos, comportamentos repetitivos também. Para essas pessoas, a única forma de aliviar a ansiedade é por meio de rituais repetitivos, que podem muitas vezes ocupar o dia todo e trazer consequências negativas para a vida social, profissional e até pessoal da pessoa. Por último, o transtorno do estresse pós-traumático.
Aqui ele é definido como um distúrbio de ansiedade que é caracterizado por um conjunto de sinais, sintomas físicos e emocionais. Esse quadro ele pode surgir quando a pessoa foi vítima ou foi testemunha de algum ato violento ou passou por alguma situação traumática que representou uma ameaça à vida dela ou à vida de terceiros. E quando ela se recorda do fato, ela revive aquele episódio como se estivesse acontecendo naquele momento, com a mesma sensação de dor, com o sofrimento, como se aquilo estivesse sendo vivido pela primeira vez. Então, todos esses aspectos são transtornos de ansiedade. Qual é a causa? Não se sabe ao certo, porque algumas pessoas são mais propensas a ter ansiedade do que outras. Porém, já se sabe que existem fatores genéticos envolvidos, existem situações vividas no passado, situações vivenciadas na atualidade. Mas hoje é importante que as pessoas saibam que existem tratamentos muito eficazes com relação ao transtorno de ansiedade. E se você que está aí nos assistindo se identificou com algum desses quadros de ansiedade, pare de sofrer, busque ajuda. Um psicólogo pode te ajudar nessa caminhada. E dessa forma, vamos construindo uma sociedade muito mais saudável, com uma mente muito mais positiva. E assim chegamos ao final de mais um programa. Nos vemos na próxima semana. Um grande beijo a todos vocês, um beijo a todos os telespectadores do programa Bate-Papo. Até lá!